E aí pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai ver a lei volumétrica de Gay-Lussac, um assunto que vai te ajudar muito na resolução de questões que envolvem, por exemplo, gases, que envolvem mols, e a gente vai estudar isso a partir de agora, lembrando da primeira lei de Gay-Lussac, chamada Lei das Proporções Volumétricas Constantes. Olha pessoal, vamos ler o que Gay-Lussac nos disse. Abre o livro. Vamos lá ler? Olha ela aí. Os volumes de substâncias gasosas que reagem e são produzidas em uma reação química realizada com temperatura e pressão constantes obedecem entre si uma relação de números inteiros. Pessoal, pressão e temperatura constantes. Importantíssimo. Então, quando a gente tiver uma reação como essa que está na tela, olha aí, ó, 2 mols de hidrogênio reagindo com 1 mol de oxigênio para formar 2 mols de água. Essa proporção em mol pode ser dada em volume. 2 volumes de hidrogênio reagindo com 1 volume de oxigênio para formar 2 volumes de água. Essa é a lei de Gay-Lussac. Vê bem, pessoal. Outra coisa que é muito importante que a gente estude, o princípio de Avogadro. Avogadro nos diz assim: não esqueça jamais esse princípio. Escreve na parede aí do teu quarto. Não deixa isso passar. Escreve em todo canto. Volumes iguais de gases quaisquer, nas mesmas condições de pressão e temperatura, encerram sempre o mesmo número de moléculas. Então, ó, na tela a gente tem nitrogênio, água e CO2. Todos estão a uma pressão de 1 atm, iguais, e todos estão na temperatura de 300 Kelvin, também iguais. Logo, independente da massa molar deles, todos têm o mesmo número de moléculas. Não esquece isso. O número de moléculas depende, pessoal, das variáveis de estado, da pressão e da temperatura. E agora eu te pergunto, vamos lembrar CNTP? Você lembra o que quer dizer CNTP? Certo? Condições normais de temperatura e pressão. Então não esquece, tá? A pressão é igual a 1 atm, que é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio. Olha aí, ó, estamos no nível do mar. Olha o mar. No nível do mar, a pressão é de 1 atm. A temperatura, pessoal, é 0 graus Celsius, ou seja, 273 Kelvin. Olha bem, 0 graus Celsius, tá? Isso tudo me garante que 1 mol de qualquer gás, olha bem, 1 mol de qualquer gás sempre ocupará 22,4 litros. Pessoal, 1 mol de qualquer gás sempre ocupará 22,4 litros, quando a pressão é 1 atm e a temperatura é 0 graus Celsius. Só lembrando que 1 atm é a mesma coisa que 10 a quinta Pascal, Newton por metro quadrado. Olha, alguns livros trazem o valor desse 1 mol de gás ocupando 22,7. E aí, tá errado? Não. Aí o PAQ, União Internacional de Química Pura e Aplicada, ela é que determina esses valores. A constante ela foi redefinida. Ela pode ser usada a 22,7. Aí você deve estar perguntando, e agora o que faço eu? Calma, na hora da prova ele vai lhe dizer quanto vale o volume de 1 mol de gás. O volume molar para o gás é de 22,4 litros por mol ou 22,7 litros por mol. Então não se preocupe, tá certo? Outro detalhe, pessoal, é importantíssimo que você tenha esse esqueminha no seu material. É importantíssimo que você tenha esse esqueminha no seu material. 1 mol equivale em massa a massa molar.
que é a massa atômica ou a massa molecular. Em volume, 22,4 litros para um gás. E em moléculas, um mol tem quanto? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, pessoal, isso é bem importante. Lembre-se, aqui eu tenho um mol de hélio, um mol de oxigênio e um mol de nitrogênio. Balõezinhos. Olha os balõezinhos como são lindos. E aí, olha, independente de que tenha hélio, oxigênio ou nitrogênio, se eles estiverem nas mesmas condições de temperatura e pressão, e eles estão, então todos terão o mesmo número de moléculas. Certíssimo, pessoal? Então isso é mais do que importante, tá? E aí a gente volta para algo que eu quero que você deixe bem fixado na sua mente. Vai lhe ajudar muito. Essa equação, olha, 1 mol de nitrogênio reagindo com 3 mols de hidrogênio para formar 2 mols de amônia. Então, olha, 1 mol de nitrogênio reage com 3 de hidrogênio para formar 2 mols de amônia. Pessoal, vamos agora colocar em volume. 1 mol de qualquer gás é quanto? 22,4 litros na CNTP. Se eu tenho 3 mols, é 3 vezes 22,4 litros na CNTP. Se eu tenho 2 mols de NH3, 2 vezes 22,4 litros. Qual é a proporção que eu tenho aí, pessoal? 1 para 3 para 2. Então, fundamental. Não esqueça. Fundamental. Não esqueça. Não esqueça. Proporção em mol é proporção em volume. A proporção em mol é a proporção em volume. A massa, você amassa e joga fora, tá certo? Não é proporção em massa, é proporção em mol. Proporção em mol é proporção em volume. Se ele se referir a massa, você não entra nessa. Proporção em mol é proporção em volume, tá certo? Então, pessoal, com isso a gente pode resolver algumas questõezinhas. Vê, assinale a alternativa correspondente ao volume ocupado por 0,25 mol de gás carbônico, CO2, nas CNTPs, nas condições normais de temperatura e pressão. Olha que legal, 1 mol de qualquer gás na CNTP vai ocupar 22,4 litros. 0,25, que é o que ele está me dando, vai ocupar, sei lá. Então, regrinha de 3, extremo pelos meios. Quanto é o volume, pessoal? 5,6 litros, respondidozinho na letra C. Não é tranquilo? Tenho certeza que você está gostando. Olha a questão 2. Nas CNTP, o volume ocupado por 10 gramas de monóxido de carbono. Monóxido de carbono é aquele gás que sai pelo escapamento do carro. É por isso que não se deve a deixar o carro ligado em garagem fechada, você dentro do carro, porque vai liberar o monóxido de carbono, ele induz o sono e mata. Ele se liga à hemoglobina. Existem vários casos disso, tá? Então, monóxido de carbono, a fórmula dele é CO, ele é um óxido neutro, mas ele é extremamente venenoso, ele mata. Então ele diz aí, ó, nas CNTPs, o volume ocupado por 10 gramas de monóxido de carbono é... Monóxido de carbono é CO. CO é 12 mais 16, 28 gramas. Então 28 gramas é 1 mol dele, concorda? Olha aí, 28 gramas é 1 mol. Então se 28 gramas é 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa 22,4 litros. Logo, 10 gramas, que é o que eu quero agora, vai ocupar, sei lá. Quanto é sei lá, pessoal? O valor de 8 litrinhos, que você marca na letra B da questão 2. Olha como é interessante, tá? Você está notando que vai resolver várias questões. Por sinal, essa daí já vem com a resposta, né? Dada a equação 2, pentóxido de dicloro, Cl2O5, vê? Se decompõe dando 2 mols de cloro e 5 de oxigênio. Qual é o volume de oxigênio obtido a partir de 12 litros de Cl2O5, ambos
a mesma pressão e temperatura, que são constantes. Então, se a pressão e a temperatura é constantes, a gente tem o que? O mesmo número de mol, eles vão estar em uma proporção direta. Então, pessoal, olha aí, ó, 2 mols de Cl2O5 estão para 5 mols de oxigênio. São os quocientes, né, ou os coeficientes da equação. 2 volumes estão para 5. Por quê? Porque proporção em mol é proporção em volume. Olha aí. Proporção em mol é proporção em volume. Se 2 está para 5, ele quer saber 12. 12 de Cl2O5 está para X, que dá 12 vezes 5, 60, dividido por 2, 30. 30 litros de oxigênio. Tá vendo? A proporção em mol é a proporção em volume. Vê que interessante. Essa daí é uma questão bem bonitinha. Num sistema a uma determinada pressão e temperatura, dois gases A e B, inodoros e incolores, reagem entre si na proporção de 1 volume de A para 3 volumes de B, gerando 2 volumes de um gás irritante C. Então, quando eu for escrever a minha reação, 1 volume de A reage com 3 de B para formar 2. É 1 para 3 para 2. Esta é a proporção. Aí ele diz, quando 3 volumes de A e 6 volumes de B forem submetidos à mesma condição, o volume final do sistema será o volume final do sistema, no final. Olha para aqui, pessoal. Se 1 reage com 3, 2 vão reagir com 6 para formar 4. Ó, 1 reage com 3 para formar 2. Se eu dobro A, dobro todo mundo. Se 1 reage com 3, 2 reage com 6. Se 1 produz 2, 2 produz 4. Concorda comigo? Essa é a proporção em mol. Logo, a gente vai ter aqui a reação direta. Ó. Se 1 reage com 3 para formar 2, 2 reage com 6 para formar 4. Só que ele me disse que tinha 3 de A e 6 de B. Só que quando eu tenho 6 de B, eu não reajo com 3. 6 de B só reagem com 2 de A. Olha a proporção em vermelho aí. Logo em cima, na segunda linha. Então quer dizer que quando reagir, não reagem os 3 de A, tá? Eles vão reagir apenas 2 de A para formar 4 de C. Isso vai levar a uma final, no final da história, a sobrar 1 de A. Vai sobrar 1 de A, não vai sobrar nada de B, porque reagem 6, e vai formar quanto? 4 de C. Então ele quer saber o volume final, vê a maldade. O volume final, nesse caso, não é só o que eu tenho em C. O volume final é o que eu tenho no modo geral. Então sobrou 1 de A e formaram 4 de C. Então no final eu vou ter quantos volumes? 5. Então entenda a questão, uma pegadinha. Entenda que se 2 reagem com 6, se eu coloquei 3 de A, vai sobrar 1, porque 2 reagem com 6. 3 não vão reagir com 6, vai sobrar. É o chamado excesso, tá? Então ele continua no recipiente. Como ele quer saber o volume final, eu tenho que levar em consideração o que sobrou do reagente. Uma ótima questão, tá? Uma questão bem interessante para uma prova. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido bem legal. A gente vai ficar por aqui, tá? Um beijo para todos vocês. E olha, dá um like aí no nosso canal e tenta falar com a gente. É super fácil. Você tem o Instagram, o Facebook, o nosso canal no YouTube. Você pode mandar um WhatsApp para mim e a gente está sempre à disposição de vocês. Tá legal? Um beijão e até a próxima, pessoal. Valeu, tá? Muito obrigado.